job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, yeah. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, yeah. 6 in the morning. Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente começando hoje nossa live com uma música linda da Alicia Keys que ela compôs, né? Para homenagear os profissionais que estão trabalhando na linha de frente no combate ao coronavírus, né? A essa doença, a Covid-19, né? Por quê? Aí as pessoas estão me perguntando, a Camila tá fazendo café em casa, ela desistiu do jornalismo, ela desistiu da agência, da assessoria de imprensa e ela desistiu da dança. Não, gente, continuo dando aula de dança pelo Zoom, não desisti do jornalismo e o jornalismo e a dança são coisas que estão aqui no meu coração e o Café em Casa é um piloto de um projeto que eu quero levar para outros lugares, inclusive para uma emissora, onde eu vou entrevistar pessoas que trabalham em empresas médias, pequenas e grandes, ou até pessoas físicas, mas que se comprometem através do seu dia a dia, com suas ações ou com seus trabalhos e serviços, a melhorar outros seres humanos, a se melhorar e a melhorar o planeta. Então nós vamos falar muito sobre causas, propósitos, valores. Esse programa é para isso. Então a gente vem aqui toda terça-feira às 16 horas e é possível que haja horários excepcionais, por exemplo, de quinta-feira. Essa semana nós teremos a quinta-feira às 18 horas, eu acho. Eu vou confirmar e aí vou fazer a divulgação, tá? Porque é um sonho meu trabalhar com isso, é algo que eu já faço na agência e eu queria divulgar isso para que todos soubessem que existem pessoas tentando melhorar o mundo com coisas geniais, né? Eu acho isso o máximo, né? E falando em coisas geniais, né? O Café em Casa é um momento onde a gente se encontra para tomar um chazinho, um café, né? Enfim, vocês podem tomar o que vocês quiserem, um suquinho, perdão, um leite gostosinho, mas o importante é o que significa esse café em casa, esse momento que a gente se encontra para falar sobre valores, né? Hoje eu vou falar com duas pessoas especiais para muitas pessoas, especiais para mim, que é a Carol e a Carla da Chá Pra Quê, que resgatam pessoas através dos sentidos, do paladar, do olfato, né? E por que não do tato também, né? Da visão, né? Porque quando a gente vê, saboreia, olha, sente o cheiro de um chá, né? Nos remete a lembranças, histórias, memórias, né? E nos seduz a momentos bons, né? A gente pensa em fazer coisas boas, né? E eu encontrei essas duas mestras sommeliers e especialistas de chás na internet, por acaso, na quarentena o que a gente faz, a gente começa a entrar em contato conosco e começamos a procurar coisas que têm a ver com a nossa missão. E eu fui atrás, então, não gostei dos cursos que eu vi e, enfim, recebi um e-mail da Chá Pra Quê. E fui lá, então, fazer a semana do sommelier e eu fiquei assim apaixonada demais. Elas são ótimas, elas falam com simplicidade, objetividade e são super empreendedoras e profissionais. Elas estão aqui me chamando e eu quero que vocês, por favor, recebam essas duas maravilhosas, Carol e Carla. E aí, meninas? Oi, boa tarde para todo mundo. Deixa eu ver se elas já entraram. Vamos lá, eu adicionei. Ah, aqui. Achei. Então, vamos lá. Meninas. Estão entrando. Alô. Meninas, tudo bem? Tudo bom? Super prazer falar com você. Então, tá bom. Eu fiz uma introdução gigante aqui, assim. Adorei. Vocês estão bem? Estamos bem. Tomando um chazinho gelado hoje.
Ai, que delícia. Ó, vocês estão tomando um chá especial, com certeza. Eu não tô tomando chá. Eu tô tomando um chá de camomila, tá bom? Tá bom também. A gente Né? Mas hoje eu recebi... Oi? Eu nem sei Pode qual falar. que eu tô tomando. Esse é um verde chinês. É o do Yu Maojian. Ah, é um verde chinês, mas Olha. ele é clarinho, ó. Nossa, é mesmo, né? Quase água, assim, quase o tom de água, É, né? Mas ele botou tá no diluído. gelo. A gente fez ele quentinho. Tá vendo? Ah, ok. Aí colocou o gelo, Faz enfim. ele- Que legal. Quer dizer, pra você fazer no gelo, você tem que fazer uma versão mais concentrada. Você tem que ajustar Claro. o ponto pra aí depois não diluir, não virar exatamente sem sabor. Água. Sim. Meninas, olha, primeiro eu queria agradecer muito que vocês me ajudaram a resgatar coisas tão bacanas em Que bom. mim. Que maravilha. E eu sempre gostei de aromas, né? Estudei óleos essenciais e tudo mais, né? E sempre gostei muito de chás, né? E aconteceu a semana passada, uma coisa muito legal. Depois que eu fiz a semana do sommelier com vocês, eu chamei a minha sobrinha tem 6 anos. Ela adora chá. Que Ela adora. Ah, Toda noite ela tem que tomar um chá para dormir, né? olha, neném. E ela fica toda feliz porque ela fala, eu pareço você, titia. Ela é toda assim. Que fofa. Aí eu falei pra ela assim, olha, a titia aprendeu como fazer um chá de verdade, né? E eu não tinha um chá especial, mas eu tinha um chá, tal. Sim. E aí eu falei pra ela, vamos lá, vamos fazer direitinho, vamos fazer no tempo, vamos infusionar, vamos fazer direitinho, vamos. Ela ficou lá comigo olhando uns 3, 5 minutinhos, tal, não sei o quê. E depois a gente tomou junto. Ela ficou... É muito legal. Ela ficou animadíssima. E aí foi tão legal esse momento que eu dividi com ela, né? É. E aí, como que vocês se sentem por saber que vocês não só compartilham técnica, mas vocês também acabam resgatando pessoas que estavam lá perdidas? Como vocês contaram pra gente que vocês tinham carreiras também Totalmente diferente. enlouquecidas. Exatamente. Como é que vocês sentem isso? Vocês imaginavam que isso ia acontecer? Eu A acho gente que desejava isso. a gente desejava isso, porque isso já é implícito dentro da cultura do chá, dos chás especiais. Do chá em geral, se a gente for falar também de ervas, infusões, Isso. ele já está dentro disso. A única diferença é que quando a gente fala dos chás especiais, existe todo uma cadeia gigante em termos de plantações, cultivos, tipos de cultivos, famílias produzidas de chá. As famílias que produzem têm uma organização muito maior, né? Tanto que né, quando a gente fala dos chás especiais, você já sabe, a gente está falando de uma planta que já é consumida há mais de 5.000 anos, tem anos de história, anos de estudo. Então, acho que isso traz para ela, diferentemente de quando a gente está falando, e não diminuindo, tá? Mas quando a gente está falando de uma camomila, por exemplo, que você falou, você não tem toda essa estrutura de pessoas, Claro. de vida. E quando a gente tem muita gente envolvida, desde a parte que produz, até quem faz o frete, até quem consome, várias modalidades de comércio, você carrega uma energia gigante de pessoas ali. Exato. Então, Exatamente. assim, eu acho que é isso. Dentro de todo esse universo gigante de pessoas que estão trabalhando em prol do chá, não teria como ser diferente. Então, eu acho que já é implícito na cultura do chá, até de anos, e da que existe ainda hoje. Carol sempre fala uma frase que eu acho muito legal, que ela diz, o chá ele vai existir, ele existe antes da gente, ele vai continuar existindo depois da gente. Exato. Então, eu acho que isso já tá aí dentro, entendeu? Quem acaba trabalhando com chá não tem como você não esperar isso. Não tem como você não querer jogar essa sementinha para milhares de pessoas. E se você não trabalha com chá, mas você é um consumidor, você quer fazer esse momento que você fez com a sua sobrinha, que é lindíssimo. Sim. E que você imagina, hoje você fez isso com ela com 6 anos, de repente ela com 30 vai ouvir outras professoras que não vamos ser talvez nós, que a gente vai estar com 80, sei lá, vou estar com 70, né? Eu tô com 44. Sim. Então, provavelmente não vou ser eu, mas ela vai estar ouvindo outras pessoas e ela vai lembrar de você. E isso é fascinante, né? Mesmo que o que você falou, mesmo, não fiz um chá especial, mas tá ali implícito no ritual do chá.
A única Entendi. diferença que eu falei é que nos chás especiais, esse ritual, ele já está muito mais concretizado, ele já está mais explorado. Mais ele tem consciente. Isso, é mais consciente. É mais consciente, porque se você for pensar nos chás especiais, na Camélia Sinensis, 5.000 anos de história, Não. sabe? Assim, há milênios atrás tinha um monge escrevendo o primeiro livro sobre chá. Falando sobre tudo isso, sistematizando. Sim. Aí depois você tem o método chinês, que também que é o Gongfu, que é uma maneira de você preparar o chá milenar. E depois você tem a cerimônia japonesa. Então, você traz junto uma ancestralidade muito grande, muito forte, muito estruturada. O chá das 5 do britânico, o chá das 5 do britânico, desde a Ana de Bedford. Então, você não só traz essa estrutura de pessoas, como você traz uma estrutura energética, né? É isso. Então, quando eu tomo um chá aqui, hoje que eu sou mais consciente, eu tô pensando em quem plantou. Tem chá que a gente toma de árvores de 700 anos, sabe? Uau. E que alguém plantou há 700 anos atrás. Então, os chás especiais, eles têm essa energia, essa estrutura. E muitas vezes, assim, a gente sabe disso. A gente vê isso com os nossos alunos. A gente tem um TikTok só que a gente fala sobre isso, que se chama Egrégora do Chá. É muito legal. Egrégora do Chá. Egrégora do Chá. Tá na playlist do YouTube dos TikToks. Que a gente fala sobre isso. Eu acho que é o único que a gente fala sobre isso. Porque o que adianta? Se a gente chegar, às vezes, e falar sobre tudo que é o chá aqui, a gente já tá falando bastante coisa até. Falar tudo sobre chá, que muita gente vai falar, não é possível que seja isso. Então a gente busca pela experiência. A gente busca pela experiência. O nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas façam exatamente isso que você fez. Que as pessoas façam... Sabe por quê? Porque a gente sabe que depois que isso acontece e a pessoa começa a ter essa vivência com o chá, ela descobre exatamente tudo isso que a gente está falando. Ela desperta para isso. Mas o primeiro é o sensorial. Realmente entra no... Somos humanos, né? Então a gente gosta de se conectar com pessoas, com histórias e com as sensações. Sim. E o chá é isso que você falou. É tato também, né? Porque quando você pega uma folha de chá e você observa ela tá seca, tem a parte tátil também, né? Tem sabor, tem aroma, tem o visual, né? As grandes lojas de chá, elas começam a trabalhar pelo visual com quem não conhece chá. É onde você tem aquelas lojas lindas, com aquelas latas que as pessoas ficam uau. Aí abre uma lata e você faz uau. Então, assim, o chá, ele é extremamente diverso. E ele acolhe todo mundo de várias formas. Então, exato. Assim, eu acho que é isso, né? Acho que a gente quer porque já está implícito, né? Fazendo uma longa resposta para uma pergunta simples. Não, tudo bem, tudo bem. E assim, para quem não conhece, né, o trabalho de vocês, vocês tinham profissões diferenciadas e aí vocês já eram amigas e realmente resolveram abrir juntas ou foi uma coisa assim do acaso? Da chá pra quê que você tá dizendo? Da chá pra quê? Não, na verdade a gente construiu isso juntas, né? Totalmente juntas. Foi pensado. A gente construiu totalmente juntas. Eu venho de uma história de vida bem diferente da Carol. A gente se conheceu no trabalho, na indústria do petróleo. Na indústria do petróleo. Nossa, totalmente, né? Eu sou geóloga. Mas ela é geóloga. E ela é bióloga. Eu sou bióloga que cuida da parte social da empresa, que cuidava, né? E a Carol é a parte que faz o petróleo existir. De exploração. Nossa, sim. E a gente se conheceu, mas não tinha absolutamente nada nisso. A gente é casada, né? Isso pra gente Sim. A gente acha que isso é meio óbvio, mas nem todo mundo percebe. Mas, então primeiro, antes de vir o chá e tudo isso, veio a gente. A gente sempre fala que a chá pra quê é um filho, praticamente, né? Sim, é um dos claro. filhos. Mas antes da chá pra quê existiu a nossa empresa de Ice Teas. Então, quando a gente descobre o mundo do chá, quando a gente descobre o mundo do chá, a gente resolve fazer isso que foi a sua primeira pergunta, né? Como é que você vai sensibilizar as pessoas? Como é que você vai acordá-las para o mundo do chá, né? Dos chás especiais, da Camélia Sinensis? Aí a gente falou, bom, vamos criar uma bebida deliciosa. Essa foi a ideia. Então, assim, a gente criou uma linha de Ice Teas artesanais.
né? Tá. Então, tanto que a gente hoje trabalha ajudando muita gente a criar negócios de chá, exatamente porque a gente sabe tudo que deu errado, tudo que deu certo. E o que funciona e o que Com não certeza. funciona. Porque a gente fez Sim, isso na sim. pele sem ninguém orientar a gente. Porque embora você tenha hoje muitas empresas, você tem, né, Sim. lugares que fomentam startups, etc., ninguém que está dentro tem o olhar para o mundo do chá realmente, né? Então, assim, é porque é um olhar completamente diferente e novo. Então, hoje a gente, nos nossos alunos que querem empreender, porque são alguns, não são todos, a gente também faz isso com eles, que é dar essa orientação de, olha, não vai por aqui, você quer criar uma bebida, então você tem que ir por esse caminho, ou você quer criar uma linha de chá, vai por esse caminho, para ter momentos e passos mais acertados. E como que vocês fizeram? Ah, desculpa, pode falar. Pode Não, falar. eu só complementando porque Fala. o que foi por trás disso? O nosso objetivo, né, quando a gente falou vamos ter uma empresa de chá, foi porque a gente se deu conta do quanto era bom pra gente e a gente queria que as outras pessoas fizessem. O nosso objetivo era chegar no Brasil todo. E a gente queria fazer o Brasil todo Beber descobrir chá. esse negócio e beber chá. Era e ainda é o nosso objetivo. E aí foi tipo, então como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma bebida deliciosa. E aí a gente chega. Aí num dado momento a gente fala, e se a gente ensinar as pessoas A fazerem isso também? Porque aí Legal. a gente falou, nossa, a gente Bulldog multiplica, como né? empresa vai levar Sim. quanto tempo para chegar em Manaus? Ou em Roraima? A gente está no Rio de Janeiro. E aí a gente começa a ensinar as pessoas a fazer. E aí o que A acontece? fazer, a beber e a fazer E a empresas fazer, também. exato. Então, Claro. você tem uma permeabilidade muito maior, né? Como uma teia de aranha. Então, Sim. é muito maior o teu alcance. Exato. Então, a gente, e isso é tão certo na nossa cabeça que a gente, toda vez que entra uma turma nova, a gente olha de onde são os alunos. E aí a gente fala, por exemplo, na última turma a gente chegou em Tocantins, a gente não tinha ninguém em Tocantins. Eu falei, Vocês vão fazer um mapinha, né? Onde estamos Tem que fazer, alcançando. a gente não teve não tempo, faz, a mas gente só tem que fica fazer. olhando da onde é todo mundo, porque pra gente é muito legal. importante que, pum, tenha. E aí você começa um alcance muito maior, porque você tem alguém no sul fazendo, alguém no nordeste, alguém no norte. E às vezes, por exemplo, chega alguém e fala assim, poxa, mas será que eu consigo vender no sul? Não sei o que. Eu falei, bom, tem vários alunos no sul, então não é possível que as pessoas às vezes têm aquela mentalidade, brasileiro não gosta de chá. Né? Eu sempre pensei muito sobre isso. Eu falei assim, mas por que? Eu não entendia isso durante muito tempo. E hoje, para mim, isso é um erro assim crasso. Alguém falar que brasileiro não bebe chá, que brasileiro não gosta de chás especiais, é um erro assim crasso, porque a gente vem de uma cultura muito mesclada, de uma diversidade gigante e maravilhosa. Eu acho que é o que o brasileiro tem de melhor. Então, e isso se aplica também aos alimentos, né? E aí, quando a gente vai para alimentos, o chá é um alimento. E aí, se a gente está falando de ervas, infusões em geral, não somente chás especiais, mas a gente está falando nesse prazer que o brasileiro tem por consumir infusões em geral. Então, assim, daí para você consumir chás especiais é um pulo fácil. Já está implícito. A gente está falando de uma bebida que é prazerosa, que te dá sensações, que te dá sabores, que te dá momentos especiais como que você teve com a sua sobrinha. E são conexões que não morrem. Né? Que vão estar a vida inteira. Então, são conexões. Sim, várias coisas na minha cabeça, né? Uma delas foi o seguinte: vocês começaram, vocês foram estudar primeiro? Não, a gente precisa estudar, se preparar, né? Porque tem algumas pessoas que querem empreender, perdão, e como eu, que sou dona de uma agência de comunicação, claro. Mas estudam antes, se preparam para poder fazer. E outras vão fazendo e aprendendo, ensinando e vão fazer, vão caminhando, né? Como que vocês fizeram? Foi no susto? Ou vocês se prepararam a gente é extremamente chata e exigente com a gente mesma. A gente até demorou. Eu sempre falo isso. Nós duas somos... A gente começou a estudar em 2011 e a gente só abriu a Blue Dog em 2016. Nossa, realmente. Então, muito tempo de estudo. A gente passou 5 anos que a gente ficou estudando e fazendo tudo quanto é curso, você possa imaginar. E também se preparando, e eu acho que também vem da origem de cada uma, né? A Carol tem uma história
de muita superação, de mãe solteira, sozinha, ela, o irmão e a mãe. Então, assim, de muito estudo, de batalhar para ter uma coisa melhor. Eu já venho de uma família que já teve tudo em abundância, porém com um grau de exigência altíssimo. Então, assim, você tinha que ser muito bom, né? 8 é ruim. Tem que ser 11, entendeu? Então, assim, isso é bom, mas por um lado também é ruim. Né? Eu aprendi eu com o tempo aprendi, hoje eu tô com 44, eu aprendi que antes feito do que perfeito, né? O ótimo é inimigo do bom, o último chefe falava isso. Então, assim, a gente também, e a gente fala isso muito com os nossos alunos que querem empreender, né? Tem gente que quer deixar tudo perfeito. Aí a gente fala assim, não vai ficar perfeito, você tem que ir pra rua, você tem que botar teu produto online, o que seja, mas você tem que fazer ele rodar, exatamente para você ter feedback. A verdade é que se a gente não começa, a gente tem que se preparar. Mas a gente também tem que começar. Senão a gente fica numa teoria infinita e as coisas não se materializam. Mas isso é a gente hoje. Antes da gente começar, a gente realmente se preparou muito. E até para se sentir segura, porque o mundo do chá é muito grande, né, Carol? E a gente não estudou só chá. A gente estudou chá e a gente estudou muito como abrir e como ter uma empresa. Sim, também. A gente o empreendedorismo, né? Disso, né? Sim. E a nossa escola é 100% digital, então também tem toda a parte digital. Toda a parte digital que a gente também estudou bastante. Mas o que acontece? Eu acho que hoje, né, olhando para trás, eu acho que tem que ser um mix das duas coisas. Porque eu acho que você estudar e você se preparar é honesto com quem vai consumir o seu produto. Sem dúvida nenhuma. Porque é sempre a pessoa que é de um especialista, ela acredita no que você está falando. Então, realmente, eu acho que esse é um ponto. Mas só que não adianta você só ter esse foco, porque se você não começa a fazer as coisas, também não acontece. Quando você estuda junto, paralelamente ao que você abre o seu negócio ou você se prepara para isso, você vai errar menos. É verdade. Você vai errar menos. Então, a gente demorou 5 anos se preparando por questão de autoexigência. Né? Claro. Depois que a gente começou, aí a gente começou a entender como é que era você ter uma empresa na prática. Entendeu? Sim. E eu já ouvi coisas do tipo, eu sempre gostei muito de chá, né? Mas, por exemplo, se eu vou em algum lugar e eu peço um chá, eu falo, eu quero experimentar um outro chá. Eu gosto de experimentar, vou experimentar e tal. E eu ouço coisas do tipo, ai, como você é metida. Sério? Vocês já ouviram essas coisas, né? O chá, ele tem essa visão, chás especiais, né? Eu tô falando. Sim. Ele tem essa coisa um pouco elitizada. Glamorizada, não, talvez. Eu já ouvi. Eu acho que elitizada não. Eu já ouvi algumas pessoas receberem o mesmo que você, mas a gente nunca recebeu isso. Não, a gente recebeu. Não lembro. Tem uma história que a Carla foi mordida pelo nosso gato, quando ela foi resgatar. E aí ela tinha que tomar vacina de antirrábica. Ele era filhote, estava abandonado, eu fui catar. Ela foi catar o gato. Ele me mordeu. Ele mordeu feíssimo. Foi feio, E a gente foi parar de madrugada no hospital e a antirrábica só é dada em hospital público. Então a gente foi parar no Hospital Lourenço Jorge. E com todas as questões de hospital público que a gente tem no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. São críticas, Claro. E aí, quando a Carla chega no médico, e o médico tava assim, tipo, final de plantão, era 5 horas da manhã. Já tava exausto. E aparece a garota lá com toda ferrada no dedo, porque o gato mordeu. E aí, né, ele olha pra ela e fala, vem cá, o que você tá fazendo aqui? Não sei o quê, sabe? Tipo, amor, mal vontade. Quando ele pergunta a profissão e ela fala, eu sou sommelier de chá, aí ele fala, para tudo, que chique! O que você tá fazendo aqui, menina? Que coisa mais chique! Eu falei, aí eu voltei, resgatei o gato. Não, o gato me mordeu, que ela já tinha contado. Mas sempre foi nesse tom de, ai, que lindo, ai, que chique. Sim, acha engraçado isso, embora a gente nunca tenha de uma coisa gourmet, né? Uma coisa gourmet, uma coisa bonita, assim. Mas não é? Mas a própria chá pra quê? A própria chá pra quê não é isso. A ideia dela é exatamente que todo mundo tenha acesso. Porque a gente tem alunos queridíssimos que acompanham com a gente a jornada do chá e que a gente ajuda a empreender ou aproveitar mais o chá. Mas o conteúdo que tem na Chá Pra Quê é um conteúdo acessível a todo mundo. E os chás especiais também são, porque quando a gente fala, especial, será que é caro? Não.
Se a gente olhar para os chás brasileiros, produzidos no Brasil, tem um excelente custo-benefício. A gente tem vários vídeos onde a gente fala, gente, faz o preço da sua xícara. O que é fazer o preço da sua xícara? Chá especial puro. Então, aqui eu tenho um verde puro, né? Vai te dar no mínimo 3 infusões. Então, se eu estou pagando, sei lá, R$30, 50 gramas, quantas infusões eu vou ter em 2 gramas? Porque com 2 gramas eu faço um copo. Né? Então, Claro. na verdade, com 2 gramas eu faço 3 copos. Com 2 gramas eu faço 750 ml de chá. Rende, né? Sim, sim. Então, sim, assim, sim. né? Claro. A gente fala muito nessa coisa de preço. O chá brasileiro é totalmente acessível. O de fora também é. Outro dia alguém perguntou pra gente, né? Qual é o preço de chá? Eu falei, bom, você tem chá que pode custar $5 o quilo. A $35 mil, 40 gramas. É nesse nível, Então, assim, que dá lógico. $1.400.000 o quilo. Eu nunca vivi esse de 1 milhão. Nem entendeu? Entendeu? Tá tudo bem, né? Mas tudo bem, claro. Vai ser uma exceção, porque existe exceção. $5 mil o quilo. Existe. Mas você tem chá. O chá brasileiro é maravilhoso. barato demais. A gente sempre fala com os produtores, vocês vão comentar isso, porque o preço tá barato. A gente acaba jogando contra o consumidor e contra a gente mesmo. E né? quando a gente faz a conta para o que tem no supermercado, seja o chá de saquinho, ou seja aquele litro, cara, é muito caro. O de caixinha. É verdade, é caro mesmo. Sim. Tem razão. Cara, e usa extrato, não usa realmente. O de supermercado é uma porcaria. A gente ainda tem que fazer um vído sobre isso, na verdade. E Mas, assim, respondendo a tua pergunta, então, assim, tem essa coisa de gourmetizarem, né? Ficar meio glamourosa. Mas esse é um dos perfis do chá. Lembra que eu falei no início que o chá tem muitas facetas. Facetas? Seria isso? Facetas. Então, você tem aquele chá que sim, que você vai chegar numa casa de chá e vai tomar aquele chá tudo britânico, lindíssimo, com aquela louça maravilhosa. Ele tem isso. Mas ele também pode ser isso aqui, que tá no nosso famoso copo de requeijão. Exato. Isso aqui é copo de requeijão, porque a gente coleciona, porque a gente adora copo de requeijão. Porque isso é bonitinho. E a gente tá tomando chá no copo de requeijão. O que me importa é se eu tô fazendo direito, se tá bem feito, se a técnica da infusão tá boa. E o chá, então assim, o chá é ótimo. Não importa o utensílio que eu tô usando, né? Pra gente saber fazer chá não é utensílio, é quem faz. Então, quem faz um bom chá é sempre a pessoa, não é o utensílio. Então, ele pode... E às vezes nem é o chá. Às vezes nem é o chá, é verdade. Porque às vezes você tem um chá simplinho e o especialista melhora. Ele faz e eu já vi muita gente, e eu não entendo por que isso acontece com o chá. Talvez aconteça com os outros alimentos aí também. Por exemplo, se você prova um chá e você não gosta, a pessoa diz o quê? Não gosto do chá. O chá é ruim, né? Culpou o chá. E aí acabou-se. Só que o chá, ele tem um passo, que é a infusão. Que é muito crítica. E que é muito crítica. Tanto que na Semana do Sommelier, o teste que a gente faz na aula 2 é para mostrar a diferença que tem em você infusionar um chá a 1 minuto e você infusionar ele a 5. É totalmente... Ou na infusão a frio, como você aprendeu também. Exato. E a Carla dá um exemplo que parece muito louco, mas que é muito perfeito. Que é sobre terapia. Quando a gente fala sobre medicina, né, ou terapias alternativas. E você vai num acupunturista, por exemplo, e você, por algum motivo, você não gosta, o que as pessoas falam? A acupuntura é ruim. Se você vai num dermatologista e você não gosta do dermatologista, você diz o quê? O dermatologista é ruim. Você não coloca em dúvida que não é bom. A dermatologia como ciência. Entendeu? Exato. Então, você bota aprovada, né? Mas as pessoas têm uma tendência a generalizar, né? Algumas coisas. Com aquilo que ela desconhece. Não gosta e do também chá. tem outra coisa, né? Por exemplo, não sei, tem que ter também um mínimo de discernimento. Por exemplo, eu não pago de jeito nenhum para tomar um chá de saquinho em nenhuma padaria. Sim. Sei lá, eu tomo café lá, um expresso, sei lá, uma coisa assim. Aí depende do chá de saquinho. Se tivesse aberto, porque tem saquinhos e saquinhos. Tem saquinhos e saquinhos, entendeu? Mas eu não sei, nunca dá certo. Comigo nunca dá certo. Vem uma água e um saquinho boiando, assim, um negócio assim, ó, sabe assim? Então não dá certo. Eu já devolvi várias vezes, né? Então eu não faço mais isso. Mas em compensação, tem alguns lugares que pode ser
erva, por exemplo. Sim. E aí vem as folhas. É diferente, assim, Sim, você entendeu? Com certeza. Né? Mas, Assim, e aí você fala, poxa, teve um cuidado, ele sabe, Sim, prestou sim. atenção nisso. Você fala, poxa, sim. que bacana, né? Sim. Não é verdade? Sim, total. Vocês construíram uma empresa que está totalmente alinhada com o que eu falo aqui para o meu público, né? Legal. É uma empresa, é um negócio, Sim. ele tem que dar um rendimento, ele Isso. tem todo um processo, um protocolo administrativo ali na internet, ele Sim. tem que ter comunicação, ele tem administração, vocês se instruíram para poder fazer isso, vocês têm toda uma pedagogia para poder ensinar, porque o curso é digital, Sim. tem um investimento de vocês na tecnologia, então um celular, uma câmera, edição, coisas desse tipo, né? Uhum. Mas tem uma questão que eu percebo que vocês têm esse cuidado, né? De poder tornar o chá acessível para todo mundo, de poder trazer esse conhecimento de uma forma objetiva e simples. Não é pejorativo que eu tô falando. Simples, Claro, Não, sim. de jeito nenhum. Pelo é contrário. acessível. Isso, exatamente. Pelo contrário. E isso Faz é muito tempo que eu tenho nosso. vontade de fazer um curso, uma palestra sobre chá, mas às vezes você começa a ver a sommelier ou o sommelier e é muito pedante, assim, né? Aí você fala, ah, não é isso que eu quero uma coisa que se aproxime de mim, né? E não uma coisa que faça com que eu mostre para minha família que eu sou superior a eles. Assim, não é isso, entendeu? E né? Não é essa questão. Nem a energia do chá, na verdade. Que era o que a gente começou a falar, né? A energia do chá, ela tá muito relacionada à simplicidade. Se você vai numa plantação de chá, a gente conhece algumas. Mas eu posso botar... Aqui a gente conhece mais longe, no Sri Lanka. Então, ai, que maravilhoso, hein? É meu sonho. Meu sonho. Então, aí eu vou e levo vocês comigo, para vocês me explicarem tudo. Quando essa pandemia acabar, vamos para o Sri Lanka. Vamos, de repente, ano que vem, todo mundo consegue ir. Então, assim, é um pinguinho de terra lá. Então, você está conversando com a galera daqui do Brasil, é a mesma energia. São pessoas, são famílias tão carinhosas, com tanto amor para dar, que estão tão abertas a receber as pessoas. É assim, é uma vibração que eu sempre que eu falo eu me emociono, porque assim, é muito louco, gente. Como é que você tá lá no Sri Lanka e você tá aqui no Brasil e são famílias de origens completamente diferentes. Aqui a gente tem famílias que são descendentes de japoneses, né, que estão aqui, que batalharam, que estão com seus chazais aí sendo reerguidos e produzindo. Então, pessoas assim, completamente diferentes. Lá, uma origem singalesa, né? Que teve toda uma colonização britânica. Outra história de vida. E, no entanto, as pessoas têm o mesmo objetivo, que é levar um chá de qualidade para a nossa xícara, para o nosso copo. E essa energia é a mesma, independente de onde você está. Ah, Carla, você está querendo dizer com isso que não existe exploração de trabalho? Não estou falando isso, porque eu nunca posso falar isso por todas as plantações do mundo. Mas o chá não tá, sem dúvida. Mas o chá não tá na lista de empresas exato, de exploração como infantil, o chocolate, por exemplo, porque o chocolate é muito crítico, né? É uma indústria que você tem situações de trabalho escravo e tudo, e que o chá não tá nessa lista. Exato. Mas o que a Carla tá falando... o chá não tá nessa lista. O que a Carla tá falando obviamente, a gente não conhece todas as plantações do mundo. São milhares. Claro. Exato. Mas, assim, de todas as que a gente já conheceu, todas têm essa mesma energia, essa mesma preocupação com seus funcionários, que é um cuidado maior. E a preocupação é com a cadeia inteira. A primeira vez que a gente esteve no Sri Lanka, a gente ouviu do dono da plantação, que lá é propriedade, né? Diferentemente da China, que não é. Lá ele falou assim, eu preciso que os meus funcionários sejam felizes. Que a gente via todo mundo super feliz, a gente assim, que esquisito isso, né? Tá todo mundo ali. É outra cabeça. Você vai no Sri Lanka, é outra mentalidade. É outra mentalidade, de vida, de tudo. Então, assim, a gente achava legal, mas a gente, assim, era muito novo, foi um choque, assim, grande, porque realmente as pessoas têm outra vibração. E outra visão de mundo. E outra visão de mundo. Então, você chega lá, gringo, eu super branca, todo mundo me olhando assim, curioso, querendo tirar foto comigo, né? Eu me senti embólica. Sem sacanagem, as pessoas queriam tirar foto comigo. Eu achava que era pra eu tirar foto, eles viravam e ficavam do meu lado e faziam assim, tira foto. Aí eu tava assim... Então, assim, as pessoas mais fofas do mundo. E ele falava, eu preciso que as pessoas sejam felizes aqui. Porque se
Se eles não estão felizes, o chá fica ruim. O chá... Uau! No Assim, final, nesse fica nível ruim. Sim. de energia De mesmo. energia. Assim. E sabe como é que a gente comprovou isso? E aí você vai dizer, Carla, você está exagerando. Não, Não a é. gente comprovou isso da seguinte maneira. Lá, cada um de nós éramos 30 ou 40 pessoas, de vários países da América do Sul. Lá, cada um de nós produziu o seu chá. Tá. Só que a gente está colhendo Desde a no colheita. mesmo lugar. A gente está colhendo assim, no mesmo lugar, lado a 10 lado. metros, assim, de distância. A gente está colhendo o mesmo chá. O processo inteiro de chá, quem fez, não fomos nós necessariamente, foi feito pela fábrica Com a nossa com a supervisão, nossa supervisão. de passo a passo. Tá. A gente fez o chá preto, que é um longo pra caramba, são vários processos, com mais de 3 dias. E aí, no final, quando a gente empacota o chá, eles empacotam, dão pra gente e tal, e depois a gente tem uma roda gigante com chá produzido, pronto, preparado por cada um de nós. Né? A gente não preparou, eles prepararam uma técnica deles, beleza, mesmo tempo de infusão para todos, mesma temperatura para todos. Os 40 chás eram totalmente diferentes em sabor de um para o outro. Uau. Totalmente diferentes. E eles foram produzidos no mesmo dia. Então, assim, você vê que a mão de quem estava colhendo tinha uma diferença gigante. Quando eu fui para o Sri Lanka, eu não gostava de chá preto. Eu tinha o mito, né? O mito do chá preto, que é amargo, que é ruim. Isso. Aquela besteira toda que todo mundo tem, mas é porque eu não sabia que eu não sabia preparar. Na verdade, era isso. Sim. E então, só que lá no Sri Lanka eu provei vários chás pretos. Eu falei, desse eu gosto, desse eu gosto. Depois eu fui entender que isso era tudo infusão, né? Técnica de infusão. O meu chá ficou um chá extremamente delicado, extremamente doce. E o chá da Carol ficou um chá muito mais encorpado, muito mais robusto, com muito mais amargores. Como é que Mas pode? vocês acham que isso tem a ver com a personalidade ou foi energia. o dia de vocês? De cada um. É a energia de cada um. Tá. De uma certa forma, eu coloquei isso na energia. Pensa, o chá foi tudo feito igual, nos mesmos processos. Ela colheu a 10 metros de distância de mim. A gente não mudou de chazal. Se tivesse mudado de chazal, eu te diria, terroir, a gente entra nesses conceitos. Não, a gente ter 10 metros de distância, o mesmo chazal, mesmo processo de produção, mesma técnica de preparo. Como é que as folhas dela deram um perfil de sabor e a minha deu outro perfil de sabor? Entendi. Muito louco. Entendi. Eu sei que é louco e parece que a gente está indo E vocês sabem se tem... Ai, meu Deus, eu vou acabar derrubando o celular. Não, tranquilo. Me diz uma coisa, tem algum estudo, mesmo que seja empírico, enfim, que não seja comprovado, que faz conexões dos tipos de chá com a personalidade da pessoa? Eu nunca vi, tá? Porque o chá é muito estudado na neurociência. Na neurociência, em termos de benefícios. Camélia sinensis, porque ela tem um componente que só a camélia sinensis tem, que é a L-theanina. Sim, que a gente falou. E a L-theanina, ela, além de ter um efeito neuroprotetor, ela tanto que todo mundo fala, uau, ela é um psicotrópico do bem. Exato. Sim. Porque ela atua diretamente no cérebro, tem N questões, tanto que eu sempre brinco, o pessoal do Vale do Silício manipula a L-theanina para tomar. Eu prefiro tomar chá, porque reduz o estresse e tudo. Então, existe muito, muito estudo no chá como modulação do humor e tudo, mas sempre do lado da neurociência. Agora, tem um estudo que eu até acho que eu coloquei num vídeo que a gente tem que se chama A Cafeína do Chá e os Pandas. E eu coloquei um estudo que é feito por uma universidade na China. E aí, esse estudo começa dizendo que é de conhecimento comum que as pessoas precisam do chá para uma vida saudável e feliz. E feliz. Eles botam felicidade. Exato. E não é a primeira então, quem vez toma mais chá é mais feliz. Sim. Sim. Isso é provado pelo lado da neurociência por conta da L-theanina. Mas o que eu achei engraçado é que é um estudo também ligado à neurociência, mas que ele já começa com uma afirmação, né, do chá dentro da nossa energia, ou como o chá influencia o nosso comportamento, feliz, nas sensações, nas emoções. Né? Entendeu? Não, eu tava pensando numa coisa quase oracular, né? Você vai tomar um chá
Eu acho até Ah, Mas eu acho que ela é uma pessoa amarga. Eu tenho que tomar cuidado com ela. Não dá nem pra fazer isso. Mas eu acho não, mas eu acho que tem a ver com, pode ter sim, com cada família, com cada processo. Com certeza, Sim. cada chá ele vai te trazer uma energia específica, isso sem dúvida. Tá. Né? É, Tem uma pessoa perguntando aqui, meninas, se tem limite de quantidade para tomar de chá por dia. essa é uma pergunta que chega A muito pra ponto de gente. fazer mal, né? De começar a fazer mal, Então, por exemplo. Chá especial, não. Mas o que a Não. gente sempre fala? Não, chá especial não. Mas a gente sempre fala o seguinte: às vezes o corpo de uma pessoa ele está mais preparado para algum chá, ou seja, para alguma das 6 grandes famílias, né? Então Ok. eu, por exemplo, eu consumo todas, mas eu tenho uma preferência pela família dos verdes. Ok. Eu adoro os pretos para me alimentar, para acompanhar alimentos. Mas, assim, para começar o meu dia, eu vou me sentir muito melhor com os verdes. Eu tenho vários amigos que se sentem assim com os pretos. Então, assim, não tem limite, mas tem você entender qual que é daquela família. E aí, são milhares de chás dentro de uma família. Qual das famílias é que o seu corpo mais se identifica em que momento do dia também? Isso é E tem uma questão, assim, de período. Por exemplo, assim, a minha avó, a minha mãe, até essa noite, ela falou pra mim, né? Eu falei pra ela, essa noite eu não dormi bem. Ela falou, que chá você tomou? Ela já falou assim, né? Porque dependendo do chá, à noite você não dorme bem. Tem essas questões? Então, em relação aos chás especiais, isso é um mito. Um grande mito. Exato. Tanto importa de qual família é. Tá. Não, pode ser que você seja mais talvez um chá branco. Por exemplo, a gente tem uma amiga que chá branco, quando ele é feito só com brotos, eles vão. O broto é o bebê da planta, então ele vai ter mais concentração de tudo. Então, se ela bebe no método oriental, que é mais concentrado, e ela bebe várias infusões, ela fica ligadona. Então, ela não vai dormir. Exato. Um chá branco. Pra ela. Isso é ela. E não me acontece isso. Também eu não me fico com acontece. sono. Não, pra mim, chá branco é tudo de bom. Então, é isso. Eu posso tomar litros e litros e litros, tá tudo bem. Assim. A gente tem que pensar algumas coisas aqui quando a gente se faz essa pergunta. Primeiro, na China e no Japão, que são enormes consumidores de chá, todo o Oriente é um grande consumidor de chá. Esse questionamento sequer existe, tá? De limitar quantidade, de grávida, disso. Não existe. É como vinho na Itália, vai. Esse questionamento sequer existe. Este é um questionamento ocidental. Totalmente ocidental. E é um questionamento ocidental que a gente chegou a estudar muito isso. Eu tenho muito esse perfil pesquisadora, porque até dentro da geologia eu trabalhei anos também com pesquisa. Tudo isso é baseado numa premissa errada. Todos os estudos que limitam a quantidade de chás especiais que uma pessoa toma por dia, ou que colocam alguma coisa, alguma restrição de você tomar à noite, estão baseados numa premissa errada. Qual é a premissa errada? A presença da cafeína. Exatamente. E essa é uma premissa errada. Esse TikTok da cafeína do chá, a cafeína do chá e os pandas, a gente pega todos os artigos científicos. Alguns deles, porque tem milhares, na verdade. Tem milhares, mas eu seleciono, acho que uns 30. 14 minutos. Muitos, sim. 14 minutos de vídeo. E cada um desses minutos eu refuto essa ideia e mostro com todas as pesquisas por que é errado ter medo da cafeína do chá. Primeiro, quantidade ínfima se eu considerar com café. O chá tem 5 vezes. Era isso que eu ia perguntar. Quem tem mais cafeína, o chá ou o café? Não, o café tem 5 vezes mais. Segundo ponto, a gente nunca pode pegar um componente e estudar ele sozinho no corpo humano. Claro. Porque senão seria eu pegar a cafeína pura e botar dentro da boca. Exato. Eu tenho que estudar sempre a interação entre os componentes. O chá possui antioxidantes. Os antioxidantes, dentre outras coisas, retardam a absorção da cafeína no cérebro. Então você não vai ter aquele boom, sabe? Que é o que faz Vai ser lentamente absorvido. E o principal, o chá, Camellia sinensis, ela tem L-teanina. A L-teanina está em 5 vezes mais do que a cafeína em relação ao peso. E ela atua diretamente no cérebro,
como a gente estava falando já, numa área que provoca a sensação de bem-estar e relaxamento. Então, a cafeína, por si só, sozinha, ela sozinha só faz mal se você ingerir em grande quantidade. Beleza? Se ainda assim é uma pessoa muito sensível, o efeito da L-teanina, que é muito mais potente, ele anularia qualquer efeito negativo que a cafeína poderia ter. Entendi. E uma pergunta impossível de se responder, a não ser que você meça em laboratório, é qual chá tem mais cafeína do que o outro. Criou-se essa premissa também, que também é uma premissa que não está correta, porque achava que a família do chá dizia qual era o que tinha mais cafeína. Ele dizia, o preto tem mais. Mas hoje isso já caiu por terra. É mito também. Mito também. Tem gente perguntando se vocês tomam café. Eu tomo. Carol toma um pouquinho. Eu venho da cultura, minha família é argentina. Então, as raras vezes que eu tomo café, eu não tomo café puro. Então, sou aquela do cappuccino, né? Entendi. Então, assim, é raro. Mas, assim, não é uma bebida que eu adore, não. É raras vezes. A Carol tem um eu bebo mais dia sim, abertura. dia não, uma xícara de café. Eu gosto de café bom. Eu sou aquele café de momento. Tá frio, quero tomar um cappuccino, entendeu? Meninas, tem uma super pergunta aqui, ó. Vocês acham que o chá vai crescer mais ainda no Brasil? Abraço para todas. Conheci a sua loja no Rio Sul e fiquei 3 horas falando de chá com a sua funcionária. Nossa, não. Deve ser da Gabi. Deve ser da Gabi. E depois você chegou. Muito legal, muito legal, muito legal. Acho que eu sei quem você é, porque você botou que trabalhou embarcado. E uma vez eu cheguei lá e a Gabi... Ele chama Givaldo Barros. Que legal. Eu acho que eu lembro aí. Você pode comentar aí se foi um dia que você estava conversando com a Gabi. A Gabi é a dona da loja, né? Uma amigona. Do chá da Gabi. E aí a gente ficou conversando, né? Olha, o chá está num momento maravilhoso no Brasil. Legal. O Brasil já foi um grande produtor e exportador de chá. Na década de 90, caiu a ponto de acabar. E hoje a gente está renascendo com outra ideia, com outro ideal de enaltecer o terroir do Brasil. É um pouco o que aconteceu com o vinho, né? A gente começou a aprender mais sobre vinho. E aí o que aconteceu com as vinícolas do Sul? Elas começaram a crescer, se profissionalizar, e a mesma coisa que está acontecendo com o chá. Exato. A própria Tea Shop, que é a loja que ele foi, em 2016 tinha uma meia dúzia de lojas. Hoje, sei lá, tem mais de 40, entendeu? Sim, nossa, cresceu demais. Cresceu demais. Tem outras lojas também, né? Não é só isso. Exato. Tem várias online que não tem lojas físicas. Isso num aspecto bem concreto, cartesiano, como a gente está falando. Se a gente olhar o aspecto energético, como a gente começou a falar, também existe essa movimentação. Porque isso a gente já viu de pares nossos que trabalham. Quando a senhora Umi Shimada, que é quem voltou com uma dos chazais dela, ela resgatou o chazal. O famoso chá da vovó, se ninguém conhece, procurem Sítio Shimada, que é maravilhoso. Hoje quem produz... eu falei com eles hoje. Eles vão me mandar um chá para eu saborear aqui no programa. Maravilha. Eles vão me mandar hoje. A Samira e a Terezinha. A Samira é neta da senhora Umi, Terezinha filha. A senhora Umi já está com 93, eu acho. Mas quando ela voltou a resgatar o chazal, que ia ficar... Estava totalmente tomado pelo mato, a gente estava no Sri Lanka. Foi no mesmo dia. Chá. Então, que lindo, né? Que sincronicidade total. E não só gente, hein? Não só gente. Várias pessoas que a gente conhece do chá estavam despertando para o chá. Tinha alguém na China descobrindo chá. Tinha alguém na Índia. Né? Pareciam que eram pontos estratégicos, assim, bem sincronizados. A gente acredita que o nosso país precisa de chá. A gente acha. Com certeza. O chá com certeza. É um antídoto para muita coisa. Nossa, com certeza. Meninas, olha, a live era para ser de 30 minutos. Nós já estamos a 50 minutos. Não é que é um tema incrível. E ao mesmo tempo que vocês são empreendedoras, vocês trabalham com valores. Muito, muito, muito raizado isso no branding de vocês, né? E o objetivo dessa live, que eu espero que vire um programa em breve em alguma emissora. Boa. Torcemos por você.
Oh, obrigada, obrigada. E é exatamente isso, né? Como que você pode empreender fazendo o que você ama, né? Porque se você faz o que você ama, a perspectiva disso dar certo é muito maior. Verdade. Muito. E ainda se você tomar chá, então, gente, você vai ficar feliz a vida inteira. Com certeza. É verdade. Por isso, quando alguém Não é pergunta verdade? pra gente, mas se eu empreender no chá, vou ganhar quanto? Bom, primeiro que você tem que pensar para empreender no chá, você gostar de chá e amar chá. Porque você não vai vender bolo, que todo mundo conhece, Entendi. todo mundo sabe. Não. Para empreender no chá, Sim. você tem que ter amor pelo chá, senão nem adianta começar. Tá. E olha, deixa o contato de vocês, que eu vi que tem nutricionista aqui perguntando onde que elas obtêm informação, no YouTube, no Instagram, Como a gente né, o curso de vocês, Sim, né, que é como a gente tá na internet, concorridíssimo. toda a nossa comunicação é digital. Então, a gente tem o nosso canal, que é @chapraquê, com que é mudo, aqui no Instagram. E no nosso YouTube, a gente tem uma lista de... A gente tem três playlists. Na verdade, a gente tem lives, a gente tem uma de experiências do chá com receitas e a gente tem a nossa playlist dos Tea Talks, que são grandes aulões de chá. Então, a gente tem muito conteúdo gratuito para todo mundo. Totalmente Carol, acessível. Chá Pra Quê no YouTube. Chá Pra Quê no YouTube. Então, assim, a gente está sempre com vídeos diários falando de chá, tudo que vem pra gente do universo do chá, em termos de ideias, dúvidas como as que você fez, a gente vai produzindo sempre conteúdo, né? Porque o que a gente faz hoje é formar pessoas que querem ser especialistas e sommeliers de chá, seja para degustar a bebida por prazer em casa, ou porque quer trabalhar com isso, ou também as pessoas que querem empreender e criarem suas linhas, seus negócios de chá também. Então, legal. A gente olha frente. Sou super grata a vocês, né? Obrigada. Desculpa, super legal. Porque mais tempo do que a gente devia. Eu admiro muito o trabalho de vocês e vou continuar acompanhando aí, enchendo o saco de vocês aí nas lives. Pode. E vamos estudando, né? Eu quero muito continuar estudando mesmo. E tem umas perguntas e coisas aqui. Gente, eu aconselho vocês o seguinte, para vocês entrarem nas redes sociais da Chá Pra Quê, para vocês fazerem essas perguntas. E hoje as meninas têm live, né? Vocês não têm live hoje? 18. A gente vai... É uma live de perguntas e respostas hoje, que a gente já tá com algumas perguntas para fazer, para responder. Então quem tá colocando pergunta aqui, aproveita às 18 horas, vai no canal da Chá Pra Quê e pergunta de novo, tá? Pergunta de novo, YouTube, né? Hoje é Instagram e YouTube. Hoje é Instagram e YouTube. Hoje é Instagram e YouTube, tá. Depois eu coloco uma edição no meu LinkedIn, coloco no IGTV também, um período maior, e coloco na íntegra live no meu canal no YouTube, tá bom? E assim a gente vai se falando. Minha gratidão, parabéns pelo trabalho de vocês e a gente fica em contato, tá bom? Obrigada. Valeu. Beijo grande. Então tá. Tchau. Boas vibrações para vocês. Tchau. Valeu.